pretexto do assalto aos aposentados. Enquanto o Brasil tá difícil para uns, para outros, tá uma moleza que só. Mas enfim, vamos lá. Eu tenho que até falar devagar, né? Pra eu não me perder na curva. Vamos começar já com essa linda pérola do ministro Carlos Lupe, um aliado histórico do Lula, porque é um aliado histórico da esquerda. É o cara que, inclusive, herdou o PDT do Brizola, né? Então, Lula, parabéns aí pela sua escolha. Lula e Lupe. Olha só, ambos com a letra L. Aí tá ali, ó, Globo News. O ministro da Previdência, Carlos Lupe, admitiu em entrevista a jornalistas na terça que sempre soube das fraudes no INSS, principalmente por conta das denúncias que chegavam por meio das plataformas do Instituto. Eu achei curioso isso, né? Sempre soube. Eu sabia de tudo. Vamos aqui ouvir. Surpreendido com volume disso. Porque sabia que tinha uma denúncia aqui, outra colagem, sempre soube. Fingi que vinha um triciclo que denunciava isso, a gente recebia queixa, a própria plataforma do INSS aparecia algumas pessoas se queixando. Agora, nesse volume, nesse quantitativo, uma organização, uma quadrilha verdadeira, eu tomei conhecimento agora, eu acho que estou pode continuar. Surpreendido com volume disso. O áudio também é ruim porque tá um barulho de fundo, né? Mas você vê. A Globo cortou esses 21 lindos segundos para nós. E vamos falar mais da Globo. Olha quem tava lá. A ministra da Articulação Política, até então, antes de ser ministra, ocupava o cargo de presidente do PT, Gleisi Rousseff. Gleisi Hoffmann, né? Ia falar, é quase a mesma coisa no final do dia. Fraude no INSS, anistia Congresso, os desafios de Lula. Eu gosto desse tom que a imprensa dá. Não impressionou a Globo. Gleisi disse que, se não há nada contra a Lupe, não há motivo para afastá-lo. Não tem motivo. Não tem motivo. Lupe apenas... Não. Eu não vou rebater a Gleisi. Eu não vou rebater a Gleisi ainda. Não tem motivos para afastar o Lupe. Vamos aqui primeiro ouvir o Pablo Hortelado. A gente vai voltar na Gleisi. A gente vai voltar na Gleisi com essa linda matéria da Malu Gaspar. Porque não tem motivos. Não tem motivos para afastar o Lupe, né? Mas primeiro vamos aqui ouvir o senhor Pablo Hortelado. Esse assunto une o Brasil. E não é à toa que o governo Lula em nenhum momento tentou proteger, se desresponsabilizar. Ele simplesmente diz, né, o ministro Lupe alegou que ele tinha ciência, ele começou uma investigação, a investigação não foi muito adiante, mas que não houve tempo hábil, né, que a Polícia Federal foi mais rápido. Mas a verdade é que esse filho é do governo Lula. O esquema pode ter começado antes do governo Lula, mas ele ganhou volume no governo Lula. E ele envolveu lideranças durante o governo Lula. No momento em que esse esquema se avolumou, era o momento em que o INSS estava sendo administrado pelo governo Lula, pelo ministro Carlos Lupe, né, que é do PDT, mas faz parte do governo Lula. E ele tem responsabilidade política. Ele foi alertado lá atrás, né, e ele não tomou nenhuma medida. Ele agora... Né, depois que a bomba estourou, ele cancelou esse acordo de cooperação com as entidades de pensionistas e com os sindicatos. Mas esse cancelamento deveria ter acontecido em 23, 24. À medida que as denúncias se avolumaram, saíram matérias nos jornais. Vários jornais fizeram matérias sobre essas denúncias se avolumando. Como é que sai matéria no jornal? Você vê que o assunto está crescendo. Se você entrar nessas entidades e ver nos sites, nas mídias sociais, a avaliação dessas entidades, elas estão recheadas de denúncias. Por quê? Que ele não tomou nenhuma atitude com relação a isso. Na investigação da Polícia Federal, para complicar, tem 3 altos executivos. Nós estamos falando de 2 ex-diretores e um procurador. Ou seja, não era gente lá de baixo que estava mexendo nos cadastros e colocando ilegalmente. Nós estamos falando de executivos em relação aos quais o governo tem responsabilidade política. Ninguém está dizendo que o ministro Lupe tem envolvimento direto nisso, se beneficiou desse esquema de corrupção. Não é nada disso, mas ele tem responsabilidade política por ter mantido isso a despeito das denúncias e por ter demorado muito para atuar. Então, eu acredito que vai ser uma questão de tempo
para essa pressão pela demissão do ministro ela subir, porque cada dia que a gente vai descobrindo mais fatos novos, vai se tornando mais insustentável a posição do ministro. Mas, segundo a Gleisi Hoffmann, não tem nenhum motivo para demitir o Lupe. Mas, aqui que tá a parte boa. Aqui está a parte boa. Globo. Para nenhum petista chorar. O parceiro de vocês. Na verdade, aqui é a nota da Malu Gaspar, né? É um apêndice à parte na Globo. É um jornalista aí que segue fazendo cobertura de escândalos de corrupção. Fraude no INSS. Chefe de gabinete de Lupe indicou advogado para assessorar. Calma, que não é qualquer advogado, não. Dizem entidades. Olha o subtítulo. Contrato entregue a sindicato cobrava 20% de toda a arrecadação com desconto ilegal. Advogado e chefe de gabinete negam o envolvimento. Prefiro acreditar neles, né? Todo inocente tem que se provar o contrário. O esquema de descontos ilegais das aposentadorias descoberto pela PF pode ter ramificações ainda não detectadas pelos investigadores. 2 dirigentes sindicais ouvidos pela equipe da coluna nos últimos dias relataram ter sido abordados entre março e abril por um advogado indicado por Marcelo Oliveira Panella. Quem é esse? Chefe de gabinete do Lupe e, tem mais, que teria exigido a contratação de uma consultoria como condição para a inclusão das entidades no cadastro de autorizadas pelo INSS a fazer os descontos. Tá vendo aí, ó? Se você quer ser incluído, né, para ter o cadastro, lá, o acordo, né, os ACTs da vida, se você quer, tem um advogado bom aqui, tem um advogado que presta uma ótima consultoria para vocês. Mas quem é Marcelo Oliveira Panella? Como é que ele chegou ao cargo, né, de chefe de gabinete do Lupe? Além de ser chefe de gabinete do Lupe, Panella é tesoureiro nacional do PDT. Cargo que está numa disputa, assim, destrutiva do bloco da Gleisi Hoffmann versus o bloco do Edinho Silva, com Lula levando a Gleide, que é a tesoureira nacional do PT, para o Vaticano. Que é para ver se resolve esse imbróglio. É a pessoa responsável, no final do dia, basicamente, né, um dos cargos mais importantes para gerir o fundão do partido. Lupe, presidente do PDT. Panella, o tesoureiro do PDT. PDT, só tem uma letra D no meio, mas é uma porcaria. Mas segundo a Gleisi, o Lupe não tem nada. Não tem nada contra o Lupe. Realmente não tem nada contra o Lupe. Até agora sou chefe de gabinete dele, tesoureiro nacional do PDT, né, Gleisi? Isso é uma certa demora, né, do Lupe agir. Ele nega ter feito qualquer tratativa relacionada ao sindicato seu INSS. O advogado mencionado pelos sindicalistas, olha isso aqui que é curioso, é Gilmar Stelo, que atua no Rio Grande do Sul e já representou a família do ex-presidente João Goulart e do ex-governador Leonel Brizola. E o que é que tem interessante disso? Falar, aí, ó, divulgou para a esquerda. Não é isso. Brizola é o grande fundador do PDT. E a família do Jango, né? A família do Jango foi cuidada pela turma do PDT. Então, olha que curioso. A Malu Gaspar está te falando que o chefe de gabinete, né, do Lupe, que é o tesoureiro nacional do PDT, teria recomendado para a entidade, se quiser entrar aí na festa da fruta, um advogado com histórico de prestação de serviços para o PDT. Essa história tá curiosa, né? Mas o Lupe não tem pra quê. Com a das entidades, ficou combinado que o serviço seria prestado depois que o cadastro da entidade fosse realizado, o que não aconteceu. Você vê que falou, ó, as entidades foram procuradas aí na conversa em março e abril. Aí não aconteceu porque teve a operação da PF antes. Coitado, né? Não conseguiu nem ganhar o dinheirinho. Não deu nem tempo de ganhar o dinheirinho. A representantes do segundo sindicato, Stelo teria entregue um contrato já assinado eletronicamente por um mestre, Renan dos Santos de Freitas Bastos, 27 anos,
Apenas 27 anos de idade já tá nesse nível, né? Alto nível. E veja só, a Globo tá te falando de um contrato que ela consegue falar, ó, foi assinado, entidade tal, assinado por pessoa X. É curioso isso, né? E os caras falam, não, a gente não tem nenhum envolvimento. Todo mundo é inocente, é que se prova o contrário. Mas é curioso aparecer esse contrato. Será que as entidades inventaram um contrato que tá o nome já assinado eletronicamente do Renan dos Santos de Freitas Bastos só pra prejudicar o Lula? Vocês estão demais com o Lula, viu? Lula é inocente. Lula é inocente. Uma pergunta aqui antes de prosseguir. Olhando pro Lupe. Vamos olhar aqui pra cara do Lupe, né? Você vê o Lupe, parece aquela criança que quando a mãe foi fazer banana amassada, amassou ele. Não na banana, né? Atrapalhou. O bicho é feio. Meu Deus do céu. Eu ia perguntar quanto o Lupe cobra pra assustar uma casa de 7 quartos. Mas hoje em dia tá difícil ser uma casa de 7 quartos no Brasil, né? E se for uma casa de 7 quartos, considera um bilionário e aí ninguém tem medo do Lupe. Aí é até amizade. Agora, olhando pra cara do Lupe, só uma pergunta, não tem nada a ver com o caso atual. É só, assim, o julgamento diante da beleza dele. Um homem bonito desse, será que tem cara de quem faz delação? Só uma pergunta, viu? Mas vamos lá, vamos voltar. Vamos voltar. O documento ao qual tivemos acesso, quem? Malu Gaspar e a equipe lá, né? Foi o Jonas Heller, foi o Johan Heller, né? Johan, sei lá. Previa, olha só, o pagamento de 20% de tudo que o sindicato apurasse, com desconto associativo à consultoria São José. Segundo o relato do sindicalista, a promessa era que, uma vez feito o acordo, a entidade passaria a receber os nomes dos novos aposentados registrados pelo INSS para incluir entre os seus associados. Imagina, o cara vai lá, se aposenta e chega lá, ó, esse cara que acabou de se aposentar, ó, bota no teu cadastro. O contrato, porém, não menciona nem o fornecimento de listas, nem comissão por intermediação, e sim, aspas, prestação de serviços de informática e tecnologia da informação. O sindicato não fechou o negócio. Pouco tempo depois, foi realizada a operação da Polícia Federal sob o esquema de descontos ilegais de aposentados e a negociação não andou. Aí veja, além do próprio Renan Bastos, que é sócio dessa consultoria, consta no cadastro da empresa na Receita como contato da São José o e-mail de outro advogado. Então você vê o Estelo, o primeiro advogado ali que aponta, tem vínculos históricos com o PDT, aí tem o Renan e tem outro nome, Sidney Tavares Medeiros, que vejam só, foi candidato a deputado estadual por qual partido? O PDT. Enquanto vai no Instagram, foto com o Lupe, com o Ciro Gomes, que tá no PDT, com o Antônio Neto, que é o quê? Presidente do Diretório Paulista do PDT. Mas o Lupe não tem nada a ver com isso, né? Com certeza. Todo mundo é inocente até que se prove o contrário. Segundo o relato dos sindicalistas à coluna, eles estavam tendo dificuldades em obter o aval para seus acordos de cooperação técnica, ACTs. Lembra da matéria de ontem do Metrópolis? O filho, né, que falava que o escritório do filho de um atual ministro do Lula foi contratado exatamente para lidar com essa questão, né? Parte administrativa, os ACTs, né? Tem muito advogado bom na praça. Eu não sei porque essas entidades não conseguem. Essas aqui não são boas. Essas não são boas. Enfim, que na prática serviriam para autorizar as entidades a descontar mensalmente do benefício dos aposentados o pagamento por serviços como seguro de vida, auxílio funeral e outros. Foram, então, procurar ajuda do chefe de gabinete de Lupe para pedir a liberação de seus acordos. Panella teria recomendado que procurassem o Estelo. No contrato a que tivemos acesso, consta ainda que o contrato da consultoria teria validade enquanto perdurasse o acordo de cooperação técnica, eu adoro a parte técnica me deixa assim fascinado, entre a diretoria de benefícios do INSS e as entidades sondadas. Então, assim, enquanto a entidade tivesse parceria com o INSS, o contrato estava valendo. Contrato de 20%. 20%. O documento prevê ainda a confidencialidade absoluta,
mediante pena de rescisão e o emprego da mais moderna tecnologia existente no mercado para a concretização dos objetivos propostos. Não sei o que é isso, mas achei engraçado, né? Contrato de confidencialidade. Olha só, um contrato... Não é curioso isso? De prestação de serviços de informática e tecnologia da informação. Rapaz, deve ter contratado o hacker. Deve ter contratado o hacker de Araraquara, só pode, né? Rapaz, pra ser confidencial desse jeito. Mas, gente, como a Malu Gaspar fez questão de destacar, né? Aqui no subtítulo logo, ó. Advogado e chefe de gabinete negam o envolvimento. Nega, que com certeza é um factoide. Tudo isso daqui para prejudicar o Lula. Mas vamos lá. Aí, diante disso e muito mais, começa a crescer na sociedade um sentimento muito bonito em busca de uma CPI que a oposição já protocolou. A oposição já tá querendo, né? Resta saber se o Hugo Mota vai colocar, né, para avançar ou não. Roberto Requião. Já vou dar a carteirinha pra ele do membro da tropa. CPI do INSS já. Eu tô na dúvida se o Requião... Eu acho que ele em algum momento foi pro PDT. Não sei se ele atualmente tá no PDT. Ele era do PT no passado, saiu do PT. Acho que ele foi pro PDT. Mas tá aí, cobrando CPI. Se o Requião quer uma CPI, por que a gente não vai querer, né? Aí, a Globo News entra em campo. O que a Globo vai fazer? Tentar proteger o Lula. Lindenberg. CPI pode impedir investigação aprofundada. Lindenberg diz que a CPI pode impedir investigação aprofundada sobre o caso. Não. A Polícia Federal falou, opa, não vou investigar hoje não porque tá tendo uma CPI. Pera aí que eu vou ficar aqui assistindo. Eita, CPI doida. Nem pra inventar desculpa o PT consegue. Mas a Globo, obviamente, né, não vai questionar o Lindenberg de onde ele tirou essa informação. O importante é tentar iludir. Quem assiste a Globo já não pensa. Então, qualquer coisa que colocar, né, qualquer desculpa já tá valendo. A CPI, né, vai atrapalhar a polícia. Será? Lula determina intervenção no INSS e governo age para retirar assinaturas de apoio à CPI. Qual foi, Lula? O governo está preocupado com o impacto político do escândalo e age para dar uma resposta rápida. Além disso, o Palácio do Planalto avalizou uma operação para convencer deputados de partido da base a retirar as assinaturas de apoio à abertura de uma CPI do INSS. Aí você tem que se perguntar o seguinte: 135 assinaturas. E aí tem os deputados que são do partidos que integram a base do Lula. Não, faz uma operação, né? Olha só. Por que Lula iria avalizar uma operação? Operação. Se fosse só pro Lindenberg, que eu leio do PT, e a Gleisi chegar pro deputado e falar assim, deputado, poxa, não faz isso, é ruim pro Brasil, vai atrapalhar as investigações da PF. Lula precisaria avalizar? E será que a Gleisi e o Lindenberg chegam assim, deputado, não faça isso, né? Meu Deus, a polícia não vai investigar. Tu acha que isso convence um deputado, em especial os do Centrão? O que será que vai ser essa operação, né? Abafa a CPI. Olha, não sei, né? Será que vai ser aquela operação assim, olha, se você tirar a assinatura, eu te dou um cargo, alguns cargos, né? Tá precisando de... Como é que vai ser? Porque, para precisar avalizar uma operação de toda essa preocupação do governo Lula, envolto escândalo atrás de escândalo, popularidade derretendo a Globo sem conseguir sustentar o governo, fico me perguntando, né? Como vai ser essa operação? E como vai ser o processo de convencimento dos nossos ilustres deputados do Centrão? Vamos ver, né? Vamos ver aí nos próximos dias. O deputado Maurício Marcon, que é de direita, comenta assim, ó. Nenhum deputado do PT, PCdoB, PDT e do PSOL assinou a CPI do roubo de dinheiro dos aposentados. Como diria aquele ditado, quem não deve não teme. Lista nos comentários. E aí o Brau fala o seguinte, rapaz, porque os petistas dizem isso, né? A culpa é do Bolsonaro, mas a esquerda não quer investigar. Tem que ser um absoluto idiota para acreditar nessa corja que não perdoa nem o dia dos aposentados. Aí a turma recuperou... Oh, não, peraí, ficou fora de ordem. Peraí que ficou fora de ordem. Quer dizer... Não ficou fora de ordem, não. Ficou fora de ordem, não. Vai fazer sentido.
Meu erro vai fazer mais sentido lá na frente mesmo. Tinha uma postagem que eu queria botar na sequência, mas coloco depois, né? A culpa é de Bolsonaro, enfim. No vídeo de ontem, comentamos aqui sobre uma thread do Dom Lancelotti, que de forma antidemocrática resolveu ir atrás de quem são lá as pessoas que foram alvos aí da Polícia Federal. Eu vou só relembrar algumas coisas que nós comentamos ontem, aqui, né, matéria da CNN, quem são os servidores suspeitos de participar do esquema bilionário. E aqui os executivos da autarquia. Os executivos do INSS, a começar pelo Stefanuto. Hoje eu coloquei até uma setinha. Stefanuto, quem é? Esse foi indicação do Lupe e era o presidente do INSS. Beleza. E com isso, a turma tá querendo livrar o Lula do escândalo para falar que o problema é do Lupe. Beleza. Aí ontem a gente mostrou também que o Giovanni, outro executivo aí, esse, você vê, 2015, estava sendo nomeado. 2015 é o governo Dilma. 2023, ele volta. E aí tem mais postagens ligadas a ele. Mas é um cara que, em 2015, já estava na máquina. Já estava no núcleo duro do petismo. Não era até do Gabas, né? Então, talvez o Lupe só acatou uma indicação do PT. Porque se o cara já estava no governo do PT, não é simplesmente indicação do Lupe. É indicação do PT. Aí, esse aqui a gente também comentou sobre ele antes, né? Ontem. O André Paulo Félix. Vamos chamar só de André. Não, Fidelis. Vamos chamar Fidelis. André Fidelis. André Fidelis, desde 2004, já tinha cargo no governo Lula. Então também não é indicação do Lupe. É alguém que historicamente tem ligações com o PT. Historicamente tem ligações com o PT. Né? Porque o Carlos Gabas também já estava... Aí você pergunta, né? O que o Carlos Gabas já não aprontou nessa vida? E aí até o cara que... Enfim, que faz a assinatura dele aqui, a nomeação dele, né? Tava lá na época lá, quem assinou a nomeação do cara que fez essa nomeação foi o Disseu. Enfim. Aí, dos 5, a gente tinha comentado sobre 3 ontem, faltava 2. Perdoa aqui meu dedo. Eu não vou contar pra vocês o que aconteceu, porque tem gente que quando você conta, sabe, você sente a dor. Eu sou dessa pessoa. Então eu não vou contar pra vocês o que aconteceu com o meu dedo. Mas tá aqui, ó. Meu Deus. Eu sabia que aconteceu o que aconteceu com o meu dedo. Eu sabia e eu fui e... aconteceu. Quero nem lembrar. Enfim. Aí faltava 2 pessoas. Vou usar essa mão que tá boa. 2 pessoas. Virgílio Antônio Ribeiro de Oliveira Filho. Quem é esse? Será que é só indicação do Lupe? Ou será que alguma pessoa que é mais uma pessoa com vínculos históricos com o PT? Pois bem. Virgílio Antônio Ribeiro de Oliveira Filho, governo Lula! Lula 2. Portaria de 26 de fevereiro de 2008. Rapaz, que viagem, viu? Vejam só. E a portaria é assinada por quem? Pela Dilma. Em 2008 teve concessão de gratificação concedida por Dilma, enquanto chefe da Casa Civil. Vejam só. Em 2025 está sendo acusado pela PF de ter recebido 11,9 milhões de empresas investigadas. Rapaz. E esse aí, procurador. O mesmo procurador que aparece na matéria da CNN do recurso impetrado aí no TCU para meio que a coisa não suspender a confusão. Virgílio Antônio Ribeiro de Oliveira Filho também estava na máquina durante o governo Dilma I. Trabalhou no Lula 2, trabalhou no Dilma 1. Tá ali. Virgílio Antônio Ribeiro de Oliveira Filho. Quem assina essa é o Garibaldi Alves Filho. Né? Tá ali. Em 2011, foi nomeado por Garibaldi Alves, ministro da Previdência Social de Dilma, né, para coordenador geral de PAD. O secretário executivo da Previdência Social era Carlos Gabas, sob o comando de Garibaldi Alves. O Virgílio, também no governo Dilma I, em 2012, foi designado para a presidência de comissão de PAD por Carlos Gabas. Olha a assinatura do Gabas. Olha o nosso amigo Carlos Gabas. Virgílio Antônio, também no governo Dilma I, agora em 2014. E aqui, como consultor jurídico, ele firmou um termo técnico, um termo de compromisso, que quem assina junto com ele, Gabas,
O André Fidelis, que também tá aí. Olha só, enfim, e o ministro Garibaldi Alves. Então, assim, dos cinco bonitões, 5 bonitões também aqui, já volto por Vigílio, 4. Quer dizer, tá faltando um ainda. Tá faltando o Jucimar. Tá? Eu já falei que os de 5, 3 tem vínculos históricos. Eu tô adiantando as coisas. Ainda no governo Dilma II, em 2015, foi designado como membro titular da Câmara de Recursos da Previdência Complementar pelo Carlos Gabas. Então, ali, né? Mais uma indicação, mais um carguinho que ocupou na era Dilma. Então, desde o governo Lula II, ele estava lá. Então, não é alguém que chegou agora. Não é só uma indicação do Lupe. E como a imprensa disse, né? Como é que a Malu Gaspar escreveu? Eu gostei da forma que ela colocou, assim, que sobre a dimensão. Cadê? Aqui, ó, o esquema de descontos ilegais descoberto pela Polícia Federal pode ter ramificações ainda não detectadas. Ramificações, né? Realmente, tem pessoas aí que fizeram parte da administração Lula, desde o Lula 1, realmente pode ter as suas ramificações, que não é só indicação do Lupe. Lembrando que o Lula está atuando para abafar a CPI. O Lula que quer investigar a origem das coisas. E o último, Jucimar. E esse aqui tem uma coisa curiosa sobre ele. Governo Lula 3. Foi designado para coordenador-geral de pagamentos de benefícios por Carlos Lupe. Né? Ele aparece aí. Vejam só. O PT dentro do governo Bolsonaro. Quando Renato Vieira, indicado por Paulo Guedes, pediu demissão da presidência do INSS, quem assumiu foi o secretário de Políticas da Previdência de Dilma Rousseff, Leonardo Rolim Guimarães. Meses depois, ele designava Geovanne e Jucimar. O Geovanne, que a gente comentou ontem, e o Jucimar, que a gente está comentando agora, vejam só, foram nomeados durante o governo Bolsonaro. E foram nomeados por quem? Pelo ex-secretário de Políticas de Previdência da Dilma, que assumiu quando o indicado de Guedes pediu demissão do INSS. Mas veja que coisa. Então, é um cara que você mais uma vez vê que tem ligações com o PT. E o PT falando que começou, não era Bolsonaro, realmente não era Bolsonaro, né? Você vê, o cara lhe pediu demissão, entrou um cara que era da Dilma, inclusive colocou, né, deu cargo para quem tá agora na confusão. Será que o PT realmente vai querer dizer que começou não era Bolsonaro? Porque tem os petistas aí, né? Realmente os petistas que tá... Os petistas, né, ele faz o L, ele realmente tava ali desde 2019. Né? Se bem que é 2021. Que curioso. O PT bem dentro do governo Bolsonaro, governo Dilma 1. Leonardo José Rolim Guimarães, né, que... Bati no meu dedo. Ele teve ali a nomeação dele, né, na época do cargo, em 2011, assinado pelo Palocci. E acabou assumindo, em algum momento, o INSS durante o governo Bolsonaro. O PT muito dentro do governo Bolsonaro. Em 2017, por mera coincidência, Leonardo José Rolim Guimarães participou de seminário do PT na Câmara sobre Previdência Social. Esse que é o cara aí que nomeou, para não falar o nome errado, o Jucimar. O que é que tem a mais para falar nisso daqui? Hoje é fácil, porque hoje a coisa já passou, né? Hoje olhando para trás. Mas hoje, gente, olhando para trás, eu tenho uma visão um pouco mais crítica da turma liberal, do núcleo liberal do governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro, olhar ele como se fosse um bloco monolítico, você não vai entender as coisas. Você tinha pelo menos o grupo liberal, você vai ter o Guedes, Roberto Campos Neto, o Montezano e outros nomes ali que rondava, né? Você tinha o Mansueto, que depois foi pro BTG. Você tinha o Centrão. Você tinha os militares. E mesmo os militares não eram um grupo monolítico, também tinha suas divisões internas, pelo menos duas alas diferentes. Você tinha a ala ideológica. Você tinha os lavajatistas. Você tinha os concursados, que já tá na máquina. Então, você tinha pelo menos 6 grupos diferentes. Na pior das hipóteses, tinha 6 grupos diferentes.
Porque dentro desses grupos ainda tinha as divisões entre si, gente que não se bicava. Tinha gente que tava ali só porque, sei lá, conhecido da família, porque para cargo de indicação tu vai colocar alguém que tu conhece de longa data, sei lá, por exemplo, o Jorge, que tava lá, que depois o Bolsonaro até indicou pro TCU. Talvez seja um exemplo desse grupo. E olhando para trás hoje, eu vejo, e eu vejo outro nesse ponto, que além de não ter tido um olhar talvez crítico o suficiente, a falta desse olhar pode ter inclusive atrapalhado o próprio governo Bolsonaro. E eu cito Sérgio Moro como exemplo. Moro já estava aprontando tinha muito tempo. Assim, Moro aprontou no segundo mês de governo, já nomeando Helena Zabó, mas teve que voltar atrás depois do pessoal colocar pressão em cima dele. Mas Moro já estava colocando pressão, muita coisa estava acontecendo. Depois da demissão dele, saíram notícias, inclusive, falando que Bolsonaro tentou demitir Moro anteriormente, mas faltou uma certa força política, porque perante aí parte da população, né? Se Moro fosse embora, o governo acabava. Tanto que quando Moro se demitiu, o que teve de grande jornalista da direita, 25 anos de experiência, 12 livros publicados, irmão banqueiro, nossa, chorando, o governo acabou, it's over, não tá no gibi. Realmente teve isso. Então, assim, olhar para a coisa e entender que o governo eleito é o presidente eleito. O presidente não sai. Durante 4 anos, o presidente não sai. Ministro está aqui hoje, amanhã ele pode ir embora. E não só porque ele foi demitido pelo presidente, e se ele ficar puto da vida, falar, não quero mais. Não quero mais. Agora o presidente não. Durante 4 anos, o presidente vai estar ali. Então, tem um olhar mais crítico para a coisa e saber apoiar. Cara, você elegeu quem? Você elegeu o presidente. Então deposite um voto de confiança, porque é o cara que realmente está com a visão macro do governo. É o cara que... Porque o ministro da pasta, ele vai dialogar com outras pastas, mas não vai dialogar com todas as pastas. Mas cabe ao presidente da República realmente ter o panorama, não só das pastas, mas da percepção da sociedade, o lidar com a população. Trazer aqui um exemplo da questão dos liberais do governo. Quem está falando desse cara aqui, né? Porque acabou assumindo em determinado momento. Acabou assumindo. E eu acho que você vai entender que não tem como o governo... Bolsonaro vai ficar checando todas as indicações. Não, todas. O celular tá na conta do Guedes. O governo começou, Bolsonaro tinha uma promessa. Abrir a caixa preta do BNDES. Quem foi que assumiu da presidência do BNDES inicialmente? O Levi. Que era da Dilma. E não foi por vontade nem do Bolsonaro. Saiu notícias disso na época, tá lá registrado inclusive nos Atlas. Eu trouxe para relembrar em tempos, quando a gente tava falando das estripulias que o Roberto Campos Neto apresentou aí nos últimos anos. E aí teve uma reunião, notícia da imprensa. A turma, 2 diretores procuraram o Bolsonaro e falou, pô, o Levi não dá, temos aqui nossos nomes, gente mais alinhada aos nossos valores, princípios, tudo mais. Aí os caras chamaram o Guedes entra na sala e fica, pô, vocês deviam ter conversado comigo primeiro, parece que vocês têm mais fidelidade, né, a Bolsonaro do que a mim, graças a Deus, né, é o presidente eleito. E aí eu sei que na discussão o Bolsonaro fala o seguinte, ó, o Levi tá na tua conta. O ônus e o bônus tá na tua conta. Tu quer? Tá na tua conta. 6 meses, o Levi vaza. 6 meses, o Levi vaza. E obviamente, quem assumiu parte do prejuízo, né, político da coisa é o próprio Bolsonaro. Então, assim, a direita vai voltar ao poder. Agora, 1º de janeiro de 27. Tem que ter um olhar mais crítico pra coisa, sabe? Um olhar mais crítico. Menos romântico sobre as coisas. Realmente, assim, olhar, parar, pensar, sabe? A gente talvez transferiu o apoio e a visão que fala assim, não, eu vejo o Bolsonaro dessa forma. Logo, se Bolsonaro indicou tal pessoa, essa pessoa é igual a Bolsonaro. Bolsonaro só tem um. O restante, pô, muita gente aí, coisa, mas vai ter, são visões diferentes. Às vezes falta um certo tato político para algumas coisas. Às vezes olha as questões de um olhar muito técnico, esquece da componente política, né? Fala, não, Joaquim Levy é um cara técnico. Mas era do PT, né? Então, assim, tem algumas coisas que realmente... Às vezes o cara mais técnico, ele não consegue ter, né, essa sensibilidade que o agente político que tá aí na máquina, né, há mais de 20 anos, olha e fala, irmão, isso vai dar errado, velho. Tu quer? Vai dar errado, mas vai lá, tá na tua conta. Mas vamos lá. Voltando pro governo Bolsonaro, comentamos ontem que com 18 dias de governo, o governo apresentou a MP 871, que inicialmente
obrigava a revalidar anualmente esse desconto. Aí teve modificação no MP para colocar para 3 anos, depois as entidades entraram em campo para tirar a revalidação total, falando que ia prejudicar os aposentados. E eles até celebraram isso em 2022. A gente mostrou tudo isso ontem. Aí a PAN aqui encontrou essa linda postagem da Elisiane Gama, senadora da base governista lulista. Ao contrário do que dizem, a MP 871 não combatia as fraudes no INSS. Ou pelo menos não atacava o real responsável pelos problemas da Previdência no Brasil, que são os grandes sonegadores. 6 bilhão, tia. 6 bilhão. 6 bilhão, tia. E aí, fia? E aí, dona Elisiane? Envelheceu bem, né? Aí ele ali a lista, ó. Os senadores que votaram contra a MP 871 que combate fraudes no INSS. Essa postagem aqui, na época, foi feita pelo Carmelo Neto. Tá aqui o marca d'água. Jaques Wagner, do PT. Humberto Costa, do PT. Elisiane Gama, que é a PPS, né, que é Cidadania. Ângelo Coronel, que viria a ser 4, 5 meses depois, o presidente da CPMI das fake news. Otto Alencar. Paulo Paim, do PT. Não é meu parente, viu? Não tem um parente no sul do Brasil. Paulo Rocha, do PT. Randolph. Renan Calheiros. Rogério Carvalho, do PT. Vital do Rego. E a Zenaide. Olha só, né? Era do PL na época. Envelheceu bem, né? Envelheceu bem. Mas o PT disse que quer investigar. Desde o início, desde o governo Bolsonaro. Devia começar a investigar de antes, né? Porque parece que desde 2016 tá essa confusão rolando. Eu achei linda essa matéria da revista Exame. Sindicato do irmão de Lula bateu recorde de arrecadação com descontos de aposentadorias. Vamos investigar tudo, né, Lula? Vamos investigar tudo, não vamos? Sem passar a mão na cabeça de ninguém. Eu ia falar um negócio aqui, eu não vou falar não, porque tem umas coisas que não dá pra falar sem provar. Governo ensaia deixar a conta bilionária da corrupção do INSS pra quem? Pro aposentado. Você realmente tá entendendo. Mas é que pro aposentado, ele vai deixar pro povo pagar no tempo do adeus dará. As discussões ainda estão acontecendo nos gabinetes em Brasília, mas o governo ensaia deixar a conta da corrupção do INSS e transformar num daqueles precatórios que os aposentados lesados pelo esquema jamais receberão. Vira precatório aí, judicializa aí e em determinado momento paga. Até porque precatório, né? Se tiver que pagar por agora, o judiciário já falou que não entra no teto de gasto, né, no arcabouço fiscal, então tá de boa, fica fora do teto. O Haddad disse hoje que não pode vir do orçamento o dinheiro para compensar o rombo. A orientação do governo é reparar o dano que foi causado, mas a maneira de fazer não foi formatada. Pede pro Supremo, Haddad, que dá um jeito fácil aí. Abrir um crédito extraordinário. Padrão no Brasil é só uma canetada democrática, dá tudo e ninguém vai questionar. Ninguém vai questionar. É o tribunal máximo, não tem nem pra quem recorrer. Tá bom pra vocês? O povo rouba e no final que vai pagar são vocês, através de impostos. O povo rouba, assim, alguns roubam e o povo roubado é que paga. Esse é o Brasil. Aí hoje, 1º de maio, um dia lindo, rapaz. Que inclusive mostra que o PT não representa mais, né, os trabalhadores, mesmo sendo o Partido dos Trabalhadores. Lula evita ato público 1 ano após o 1º de maio esvaziado para evitar novo constrangimento. Auxiliares o aconselharam a não comparecer às manifestações promovidas pelas centrais sindicais para não se expor ao constrangimento de um eventual fiasco. Nos bastidores, ministros admitiram ao Estadão que a esquerda não consegue mais mobilizar número suficiente de trabalhadores para encher um local público. Aí você pode perguntar, mas será que o ministro realmente falou com o Estadão? Será que foi ministro de esquerda? Bom, essa matéria não cita nome de ninguém, né? Mas graças a Deus, ontem, a Folha de São Paulo fez uma nota que vai na mesma linha para mostrar que o Estadão não está mentindo.
Esquerda tenta blindar Lula por ausência no 1º de maio, crise do INSS e fracasso de reforma. Grupos evitam críticas a Lula para resguardá-lo após semana de crises sucessivas. Aí tá ali, ó. A Folha, o deputado federal Arlindo Chinaglia, que já presidiu a CUT em São Paulo, disse que não é bom pegar uma figura do tamanho do Lula e levá-lo a um ato esvaziado. O presidente nacional do PT, o senador Humberto Costa, admitiu que a dificuldade de mobilização tem preocupado a esquerda e que possivelmente o evento de São Paulo também será esvaziado nesta quinta. Lula fugiu. Lula fugiu porque Lula não coloca ninguém na rua. A Globo abafou isso durante toda a campanha de 2022. Quem devia arcar com esse prejuízo, em parte, era a Globo. Porque a Globo tem participação no que está acontecendo no Brasil. Isso não é uma piada. A Globo tem participação. A Globo ajudou a construir, sabe? Um tijolinho não. Pelo menos um andar inteiro desse prédio foi construído pela Globo. A Globo devia, pelo bem do Brasil, da pacificação nacional, responsabilizar a Globo pelo caso. Não quiser apoiar o Lula, então vai afundar os dois juntos. Esse seria o mínimo a ser feito, né? Mas não vai acontecer. Aí, a jornalista da Globo, que também trabalha no Estadão, Eliane Cantanhede, tá chorando nas suas pitangas, não sabe o que fazer. No colo de Lula, Collor e BR, Lupe e INSS, Jetons e amigos, PT e respiradores. O Congresso está parado, só discute anistia, enquanto a palavra corrupção anda 1000 por hora, invade manchetes da mídia e a pauta da sociedade. Esta semana, que no setor público só tem 3 dias, já começou com o plenário do Supremo convalidando a prisão do Collor, o governo sob pressão para demitir o Lupe e 2 escândalos novos que de novos não tem nada. Lupe também não é estreante. Foi demitido do Ministério do Trabalho por Dilma por denúncias há 14 anos. Agora, ao dar entrevista sobre o roubo de pensões e aposentadorias no INSS, ele admitiu falcatruas, que tem gente safada e que sabia que estava acontecendo. Ele sabia de tudo. Mas tentou defender-se, alegando que nos governos tudo é demorado. E tascou. Tento resolver, mas não sou Deus. Tô emocionado. Tudo verdade. Desde 2023, Lupe e a cúpula do INSS receberam um avalanche de alertas de TCU, CGU, MPRE e milhares de vítimas de débitos não autorizados. E também da imprensa. Recebeu alerta da imprensa. Não, a imprensa não falou nada, Cantanhede. Quem falou foi o jornalista Luiz Vassalo, do Metrópolis. Você é cúmplice. Você não é imprensa, você é propaganda. Publicidade e propaganda. Você não é imprensa. Você é uma publicitária, você faz propaganda, você não faz jornalismo. É uma cara de pau sem igual. Nenhum ministro é Deus, mas lavar as mãos feito Pilatos. O destino de Lupe depende de um cálculo político do Lula. Perder popularidade mantendo Lupe ou apoio parlamentar, despachando para casa e atraindo a ira do PT e mais, né? Inclusive abrindo alas para o Ciro Gomes ser candidato em 26, chegando com a esquerda rachada num governo caquético. E temos a manchete do nosso Estadão, mostrando que Lula turbina salários de 323 aliados em cargos de conselhos, indicando ministros, assessores, diretores e apadrinhados do Congresso como conselheiros de estatais ou empresas privadas que têm união como acionista. E a PF, bom, 48,7 milhões para a compra de respiradores nessa licitação, que nunca chegaram, e isso tem 3 problemas. Primeiro, consórcio Nordeste, região mais petista do país, era presidido pelo Rui Costa, que hoje é chefe da Casa Civil, e terceiro, a história foi excluída da pauta da CPI do Fique em Casa por aliados do PT. Logo, é mais uma confusão no colo de Lula. Pois é, né? Deixa eu ver se eu faço aqui uma matéria da época aí dos aliados do Lula. Cadê? Por aqui é... Deixa eu ver se eu acho a matéria da Veja. Veja. Ah, achei já. Essa questão dos respiradores, gente. Essa questão dos respiradores. Nós tivemos uma contribuiçãozinha na época. CPI recebe avalanche de e-mails de bolsonaristas.
Na época, todo mundo tentou pautar. Todo mundo queria pautar algum requerimento. Aí a gente aqui, né, pensando, né, cara, cobrar o Amarazzi não vai. E mandar e-mail para o e-mail de trabalho da CPI. Lotar, sabe? Um ataque DDoS adaptado, né? Um DDoS é quando várias máquinas, né, computadores meio que tentam entrar no site ao mesmo tempo, né, gerando congestionamento que não cabe, né? Pensa que você tem um cano e você bota um monte de carrinho da Hot Wheels. Tem tanto carro que não entra mais no cano, travou o acesso, o site cai. A gente fez isso, né, mas aplicado ao e-mail. Milhares de e-mails chegando por dia, e aí os e-mails importantes para eles, né, de procurador, de informação que eles cobraram na prefeitura, ninguém conseguia encontrar no meio de 1000 e-mails. No meio de 1000 ninguém conseguia, não tinha frito que aplicar, sei lá, né? A gente pediu, convoca o Gabas aí, pô. Convoca o Gabas! E convocaram? Não, botaram em pauta. Foi o único requerimento colocado em pauta, o único que interessava a direita. O único! Já atolado com os inúmeros documentos, né? Os técnicos do Senado tiveram que enfrentar uma avalanche de e-mails e até telefonemas de bolsonaristas que pediu a convocação do Gabas. Vocês, hein? É o que eu digo, gente. É o elo mais importante da cadeia, são vocês. É. As mensagens foram direcionadas para o mesmo canal usado para receber e requisitar documentos para a comissão. O pico foi registrado na semana passada. Os servidores tiveram que criar filtros para tentar minimizar o disparo em massa, mas o problema persistiu, agora em menor escala. O telefone da comissão também é utilizado, vez ou outra, para trotes. Apesar dos transtornos causados pelos militantes virtuais, os senadores rejeitaram nesta quarta, por maioria, o pedido para levar o Gabas à CPI. Com o voto do Renan Calheiros, que falou que jamais iria votar coisa que envolvesse o filho dele. O filho dele tá no consórcio Nordeste, ele votou, né? O Romara jogou a bola na época, e o Renan, ele baixa a cabeça assim, não. O quê? O Omar pergunta, o quê? Não, não quero Gabas aqui, não. Não foi por falta de tentativa, hein? A gente tentou. Tentamos. Mas vamos lá. O que a gente vê é uma intervenção branca no Ministério da Previdência. O presidente Lula está na defensiva. Tratar desse tema, o INSS, em pronunciamento no 1º de maio, é porque já está corroendo a popularidade do Lula. Ontem o Lula foi para a TV, né, tentar colocar a culpa em Bolsonaro. Lula, faça alguma coisa, Lula. Vamos fazer uma CPI, Lula. Pra gente investigar. Não é Bolsonaro o culpado? Vamos investigar, Lula. Vamos investigar a culpa de Bolsonaro, Lula. Bora? Bora, Lula. Tu não é o bichão? Sinais preocupantes de normalização de corrupção, estagnação e bagunça institucional. Bom, o William Vac é o piu-piu. O Frajola está em frente ao piu-piu. Eu acho que eu vi um gatinho. Eu acho. Ele está em dúvida. Ele acha que existe uma bagunça institucional no Brasil. Ele está em dúvida ainda, né? Talvez ele não se convenceu do papel constitucional iluminista da Suprema Corte Brasileira. Ele tá na dúvida. Não há muito que Lula possa fazer, a não ser se acomodar. E esse parece ser o mesmo caminho que ele está seguindo. Fica acomodar assim, ó. De boa. Tá de boa. Começa pela sua taxa pessoal de popularidade e aprovação, acomodada em patamar baixo e dando sinais de que não vai se mexer muito. Sinal dos tempos, né? Equivale a uma espécie de vitória. Se não tá caindo, já tá bom. Acomodou-se ao fato de que seu governo pouco controla, em 2 sentidos convergentes, o da corrupção e o da ineficiência. O escândalo de corrupção do INSS é um caso clássico de descontrole sobre os agentes políticos e públicos. Em outras palavras, nunca os corruptos se sentiram tão à vontade como agora. Os fatores contribuintes são outra história. Eles estão muito à vontade. Os corruptos estão muito à vontade. William Vac, você é pedreiro desse edifício. Você colocou vários bloquinhos ajudando o senhor Lula. Lula acomodou-se ao fato de que
Legislativo e Judiciário reduziram os poderes do Executivo a um ponto inédito na história dessas instituições. Isto já era notório no caso de alocação de recursos via orçamento público, mas escancarou-se nas tratativas entre Legislativo e Judiciário para encontrar um jeito, de aliviar a situação dos acusados pelo Supremo de participação no 8 de janeiro sem anistiá-los. Isso daqui, para mim, vai além. Não é que o Lula se acomodou diante desse cenário. O Lula não trabalha. Lula não trabalha. O Brasil não está sendo governado pelo Lula desde janeiro de 2023. A pergunta é, quem que está governando o Brasil? Bom, tem forças diferentes em áreas diferentes. Internacionalmente falando, mas o Partido Democrata, o Biden, o Soros, o Macron, todo mundo manda mais do que o Lula. Sem sombra de dúvida. No Brasil, se olha a agenda econômica, é a agenda da Febraban. É a agenda dos grandes bancos brasileiros. Sem tirar e nem pôr. Tiveram inclusive lucros recorde, né? A próxima acomodação a qual Lula... Eu nem vou falar de segurança pública, né? Porque se a gente fala de segurança pública, quem comanda é o Lewandowski. É o Lula que comanda a segurança pública, né? Não vamos nem entrar nesse detalhe, para não... Ixi, não quero ser preso. A próxima acomodação a qual Lula assiste sem poder fazer nada ocorre dentro do Centrão. A superfederação anunciada por União Brasil e PP tem como motivação óbvia a capacidade de ampliar consideravelmente sua força financeira para formar o que os operadores políticos hoje em Brasília consideram uma tarefa fundamental. Constituir bancadas fortes que possam controlar em boa parte o que acontece na Câmara e no Senado. Mas ela vai além da ampliação do número de parlamentares e seu acesso a vários fundos políticos. Sugere que os condutores das grandes articulações em Brasília estão perfeitamente acomodados com um cenário político no qual as moedas de troca perderam valor. O Judiciário virou um integrante do consórcio dirigente em sentido amplo e o Executivo é um de estatura muito diminuta em relação ao que já foi e não faz muito tempo assim. Os limites dessa grande acomodação, ao contrário de uma grande concertação, né, entre forças políticas, vão ser testados por fatores amplos, para os quais o consórcio não tem resposta nem comandos únicos. Eles são economia fraca, demografia jogando contra, instituições desarticuladas, incapazes de enfrentar crime organizado, para não falar da execução de qualquer reforma estruturante. As eleições de 26 vão dizer quanto o país vai se acomodar a isso também. Bom, eleição que você só pode concorrer estando filiado a um partido político, que o dinheiro é basicamente via fundão, que quem controla são os partidos políticos, é meio limitado, né? Qualquer tipo de grande mudança. É meio limitado. Bem limitado, para não falar o contrário. Aí, sobre essa federação, a turma do Estadão complementa falando o seguinte, né? Centrão vê Lula encurralado com a ausência do governo do PT em anúncio de federação. O anúncio da federação União-PP, na visão de membros do Centrão, mostrou Lula encurralado há 1 ano e meio das eleições. A aliança entre os dois partidos, que deve abocanhar a maior fatia dos fundos eleitoral e partidário, tende a apoiar o candidato da oposição no ano que vem. Mesmo assim, caciques da direita, ouvido pela coluna do Estadão, disseram ter estranhado que nenhum representante do governo marcou presença no lançamento da União Progressista. Para o integrante do PP, os petistas desaprenderam a fazer política e agora, em vez de tentarem uma aproximação, só fazem bico. É o sinal dos tempos. Mas vamos falar só um tiquinho do Brasil de Lula. Enquanto os corruptos se sentem em casa, né, livres, leves e soltos, como diz o William Vac, mudanças no BPC foram insuficientes e Tesouro estudará novos cortes. Esse é o Brasil de Lula. Esse é o Brasil de Lula. Um novo arroxo fiscal, pro prazer de vocês. Só dá no lombo do pobre. Se bem que o BPC é do lombo do miserável. É do miserável. O arroxo anterior não foi suficiente, tem que arrochar mais. No meio de um escândalo bilionário, que não sabe nem como é que vai restituir as vítimas, tá se falando de arroxo no BPC. E quem falou isso? O secretário do Tesouro Nacional, Rogério Seron. A agenda econômica do governo Lula é a agenda dos bancos. Os bancos ditam, o governo Lula só toca o barco. E aí? Esse é o governo Lula. Esse é o governo Lula. Esse é o governo Lula.
Lula turbina salários de 323 aliados com cargos em conselho. Indicações contemplam integrantes do governo, dirigentes partidários e apadrinhados do Congresso. E salários chegam a R$80 mil. E o governo diz o quê? Que segue a lei. Boa. Boa. Segue a lei, gente. Segue a lei. Segue a lei. Bom, realmente segue a lei. Um monte de ponto aqui é o seguinte. Não é só seguir a lei. Essas indicações, elas deveriam buscar, almejar, indicar pessoas que vão entrar para somar. Para que, assim, se a União é parceira, é sócia dessas empresas, por isso tem direito, né, a assentos, a União deveria colocar pessoas que vão trabalhar pelo interesse nacional. Porque são grandes empresas que muitas vezes têm um papel realmente social aí a ser desempenhado, mas não. São indicações de muitas pessoas que às vezes não têm nenhum tipo de conhecimento. Vê lá em qual empresa o Lupe e a Aniele Franco estão. Vê se eles têm conhecimento para estar onde estão. Vê se eles estão somando com alguma coisa. Governo Lula. Esposas conselheiras dobram renda familiar de 5 ministros de Lula. Vários deles são ministros petistas, como o Wellington... Qual o lá da parte do Bolsa Família? Não é Macedo, não. O Wellington lá do Bolsa Família. O Rui Costa, da Casa Civil. O Camilo Santana, do MEC. Além da conveniência em ter a própria mulher como fiscal de suas contas, os políticos, em alguns casos, recebem um considerável empuxo financeiro. Pelo menos 5 ministros do governo Lula, todos ex-governadores de estado, já nomearam as respectivas esposas para o cargo de conselheiras. O portal Transparência mostra que o salário bruto de um ministro gira entre 44 e 46,5 mil reais. Nos tribunais de contas, as esposas recebem remunerações que chegam a 79,5 mil reais. Como que pode? Cargo vitalício. Só se aprende com 75 anos de idade. 79,5 mil reais. E vai ter reajuste, como tem todo ano, é quase. Esse é o Brasil do Lula. Esse é o Brasil do Lula. Essa é a turma que salvou a democracia. De Bolsonaro, aquele golpista, extremista de direita. Ainda bem. E tá barato. Porque é inestimável o valor da democracia. Ai, ai, ai. Falando de Bolsonaro, graças a Deus, saiu da UTI, viu? Graças a Deus. Fique firme, Bolsonaro. Pra gente poder te criticar. Pra gente poder lembrar, Bolsonaro. A gente olhar pra tua cara e lembrar, né? Por culpa do que a gente tem o Lula. A culpa é tua, Bolsonaro. Porque você estava destruindo a democracia. Bolsonaro era o inimigo desse lindo sistema democrático que nos governa. Ah, Bolsonaro, por que tu quis destruir esse sistema, Bolsonaro? Tão bonito. Aí, ó. Tá vendo? Bolsonaro é um hipócrita que ficou com esse discursinho de família. Que família, rapaz? Aqui, Bolsonaro, aprende, ó. Isso é cuidar da família, Bolsonaro. Isso é cuidar da família, aprende. Tu é um trouxa, Bolsonaro. Quem defende a família são esses 5 ministros do Lula. Que as esposas estão aí nos tribunais de conta. Aí, só quem tá falando de dinheiro, né? Com 99 mil por mês, o procurador disse que super salário é mentira. Ó, o pessoal diz que tem uma maldição aí, que quem deseja algo ruim a Bolsonaro se dá mal, viu? A galera aí já bateu as botas, viu? Fui falar mal de Bolsonaro, bati o dedo na mesa. Bolsonaro, pô, tava brincando, pô. Tava aqui sendo irônico, Bolsonaro. Rapaz, o carro é meio instantâneo, viu? Não vá brincando. Vai, essa turma que desejou pior a Bolsonaro, vários já passaram desse pra melhor. Já que tá falando do nosso poder judiciário, né, que salva a nossa democracia todos os dias, STJ institui a semana de sessões virtuais e facilita agendas de ministros no exterior. Seminário do OAB com 20 ministros do Supremo, STJ, TCU e TSE será em Madrid. Mas vamos mais um pouquinho. A coisa tá difícil pra você? Tá difícil pra você? Grandes bancos devem lucrar
29,3 bilhões no primeiro trimestre. Lucro. Segundo a tabelinha ali, o Itaú lidera com 11 bilhões, o Banco do Brasil com 9, o Bradesco com 5,4, Santander 3,7. O Banco do Brasil lucrando com 9. E nossos amigos liberais ainda falam que o Banco do Brasil tem que ser privatizado para aumentar a eficiência. Deve ser para lucrar mais do que o Itaú. Tá lucrando pouco. A gente tem que vender o Banco do Brasil para o André Esteves. Garanto que Ciro Nogueira vai nos ajudar. Vamos vender para o André Esteves. Agora a gente tem que obrigar a ser um consórcio do André Esteves com a família Moreira Salles. Os Moreira Salles saem de perto do Itaú. Os Moreira Salles vende a parte dele lá no Itaú. Ou deixa só um lá, mas não vai mandar em nada, né? Só pra falar, ainda estou aqui. Só pra ele poder falar, ainda estou aqui. Né? Ele tô aqui no conselho, mas não manda nada. E aí, a gente criou um novo CNPJ no Brasil, um trust. Um nome bonito, né? Que a gente já teve até CP no passado, o História do Petróleo. Criou um trust. Os Moreira Salles com André Esteves. Pra vender o Banco do Brasil, porque tá lucrando pouco. Aí você pega aqui o Santander, né? Vou ler o comentário do Renato. Santander lucrou 27% a mais no primeiro trimestre de 2025. Foram 3,8 bilhões em apenas 3 meses. Dá quase 1,3 bilhão mensal. Num país onde o povo parcela até fiado. Pergunta sincera. Algum empresário comum, vocês trouxas, ineficazes, vocês aí que não leram Adam Smith, vocês viram aí alguém que vocês conhecem com faturamento crescendo 30% de um ano para o outro? Cresceu 30%. Algum comerciante de bairro conseguiu respirar no meio desse cenário? Improvável, porque no Brasil, sob o governo Lula, o roteiro é conhecido. Expansão de crédito que sufoca não liberta, inflação reembalada para parecer inofensiva, juros mantidos no alto para frear o consumo dos pobres e os bancos sempre celebrando mais um trimestre de euforia contábil. Isso não é gestão econômica, é projeto deliberado de empobrecimento. Agora, Renato, aqui tem uma fake news. Tenho que lhe corrigir. Juros mantidos no alto. Não tem nada mantido. Aqui não é o governo Lula, que é o governo da acomodação. Os juros estão subindo. Não minta, Renato. Você, tá vendo? Você mesmo. E é uma postagem injusta, porque você postou isso aqui no dia 30 e aqui é no dia 29. Então foi horas depois. Horas depois, você esqueceu do que você postou. Não mantém os juros altos. Estão aumentando os juros cada vez mais. E o Galípolo sinaliza nova alta de juros na próxima semana. Mais uma. O presidente do BC declara que taxa Selic ficará em patamar restritivo suficiente para a inflação convergir à meta. Isso aí. E não reclame. Não reclame. Não reclame. Não reclame. Né? Principalmente se você é um conservador nos costumes e liberal na economia. Graças ao nosso Banco Central independente. Taca os juros no pobre, deixa tudo caro, destrói o poder de compra, enche os bancos de lucro e pronto. Inflação do Lula, volta à meta. Esse é o Brasil. Aí você vê aqui a preocupação dos bancos, né? Banco consulta cliente sobre a ação de Dia das Mães. Data que pode ser sensível para algumas pessoas. Em um e-mail enviado na semana passada, o Banco Inter os convidou a optar pelo recebimento da mensagem do tipo, sinalizando que elas podem ser sensíveis para algumas pessoas. O Dia das Mães está chegando e sabemos que esse momento pode ser sensível para algumas pessoas. O Banco Inter da Rafaela, essa grande CFA, grande analista lá no Twitter, super liberal na economia. Nossa, meu Deus do céu, ela leu Adam Smith, ela leu Hayek, ela leu Mises, sabe? Ela é a favor de privatizar tudo. O BTG até adquiriu uma parcela aí do Banco Inter. Adoro a Rafaela Vitória. Nossa, que mulher genial. Nossa, sou fã dela. Já trouxe as portas dela recentemente. Parabéns. Parabéns, Banco Inter. Estou assim, com meu coração tocado. E essa nota, obviamente, falando de banco, né? O que eu sempre falo para vocês, na coluna de quem? Do Lauro Jardim, o porta-voz do mercado financeiro. Enfim, tem mais coisa pra gente comentar, mas não vou comentar hoje, como senadores que retiraram a assinatura de apoio à CPI do Banco Master. Então vou só falar, seu Cleitinho e Carlos Viana. Cleitinho, a gente vai falar sobre isso com calma depois, mais umas besteiras.
Eu queria falar mais do Brasil do Lula, como é que anda, né? Enfim. Mas por hoje, que o principal é o INSS, a gente falou. Agora calma. Não vai embora ainda não. Gente, ontem teve audiência do Glenn Greenwald, da Comissão de Segurança Pública, falou coisas... Meu Deus, viu? Só digo isso. Não dá nem tempo de comentar, porque não dá pra deixar os aposentados, né? Assim, na mão. A gente não pode deixar o governo Lula passar batido. Mas tem sobre isso. Matérias envolvendo absurdos do caso de Bolsonaro, a defesa tentando ter acesso às provas irrestritas. Mais coisas ligadas à nossa linda democracia, pele da anistia. Tiveram umas coisas também sobre Bolsonaro, movimentação de direita, 2026. Mas sequer tem tempo. Não é pra falar que não, porque aqui, assim, ó, aqui seria a última notícia do vídeo de hoje. Se eu passar pra cá, ó. Peraí. Tem Miriam Leitão, tem o negócio do Estadão, tem o Ruizão, tem Renato, tem o Jacques Wagner de Janeiro. Érica Rizzo tem várias coisas que nem tá em ordem. Tem um negócio lá do Canadá, IBM, aqui um comparativo China, Estados Unidos, Brasil. Aí tem isso aqui eu nem terminei porque tem mais coisa pra pegar, que é o Marcelo Rubens Paiva que deletou a conta dele do Twitter. Aí tem a questão da Copa do Mundo, camisa vermelha. Nossa, aí aqui Jorge Batista com suas grandes empresas, uma coisa pra falar. De Bolsonaro, a intimação de Bolsonaro do TSE na UTI que ele recebeu. Enfim, tem tanto. Só pra mostrar aqui pra vocês. É o que eu digo. Todo dia tem mais assunto do que dá. E olha que eu tento, sabe, abordar os assuntos assim, da mais diversos. Eu fico de cara, né? Esse é o Brasil do Lula. Sabe? O Lula está me impedindo de falar da nossa linda democracia. Mas não é, é porque não dá tempo. Já tá aqui 1h07, meu Deus. Lula. Pelo amor de Deus, Lula, deixa a gente falar, velho. Assim, vamos parar de escândalos de corrupção, porque tá assim na sequência. Lula, dá uma pausa, Lula, pra gente. Deixa, Lula. Me dá um tempinho pra eu voltar a falar de anistia. Tu tá me atrapalhando, Lula. Os escândalos de corrupção, tá tendo muita coisa, escândalo do INSS. Aí tu podia só deixar a coisa avançar. Não, tu já tem que entrar, tu já tem que barrar a CPI. Já vira notícia, o governo Lula tá barrando CPI. Já vira notícia que o governo Lula tá fraco. Aí o Lula não vai primeiro de... Pô, Lula, me ajuda, né, velho? Tu tá me atrapalhando, Lula. Me ajuda a te ajudar. Me ajuda a te ajudar. Dá um jeito aí, viu? Vou mandar o vídeo do Lupe assumindo e o do Pablo Hortelado chorando lá no Telegram. Link na descrição. Se gosta do meu trabalhinho, quiser dar um pouco mais, né? Passamento do canal, tem um Tony Valeu, tem um peito na descrição e tem um Atlas brasileiro. Me perdoa, Lula. A gente vai ter que registrar tudo isso, né? Mais um escândalo a ser registrado. E aí eu vejo vocês amanhã. Fico aquele grande beijo e abraço. Tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui.